Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema toda a armadura de Deus, o capacete da salvação. E nós podemos ler em Efésios 6, versículo 17, primeira parte, o seguinte: tomai também o capacete da salvação. Por que isso? Porque o alvo de Satanás é a nossa mente. Suas armas são as suas mentiras sutis e inteligentes. Suas mentiras são tão brilhantes que temos pouca defesa contra elas, a não ser que conheçamos profundamente a verdade. Mas Satanás quer nos manter ignorantes da verdade de Deus para poder controlar a nossa mente. Do ponto de vista físico, a cabeça é um dos órgãos mais vulneráveis do homem. Não somente os soldados devem usar capacetes. Pedreiros, motociclistas, jogadores de futebol americano usam capacetes de proteção. Se a cabeça sofrer lesões graves, todo o corpo começa a funcionar de forma irregular. E se Satanás consegue prender a mente com mentiras, passa a exercer controle e a destruir a pessoa por inteiro. Se a mente se esvai, tudo se esvai. Muitas passagens bíblicas nos advertem quanto à nossa vulnerabilidade mental aos expedientes sutis de Satanás. Tiago 1,8 adverte que um homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ter ânimo dobre é tentar viver com duas mentes. É uma espécie de esquizofrenia espiritual. A mente divide-se em duas partes. Uma crê na verdade e a outra nas mentiras de Satanás. Quando Davi orou, unifica o meu coração para temer o teu nome, lá no Salmo 86:11, ele estava mostrando a consciência que tinha do problema do ânimo dobre no campo espiritual. Devemos também estar conscientes da tendência de ter fé nisso e não ter fé naquilo. Desejar ser vitorioso aqui, mas ser pecaminoso lá. Querer cumprir a vontade de Deus até certo ponto, mas não realizar a vontade dele depois daquele ponto. Se Satanás não puder controlar toda a sua mente, já ficará bastante satisfeito em tomar a parte que você lhe permitir. Ele sabe que mais tarde conseguirá mais. Em Efésios 2, do versículo 1 ao 3, está claro que antes de nos convertermos, estávamos sob o domínio do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em Romanos 8, versículos 6 e 7, está escrito: ter a mente controlada pela natureza humana produz morte. Mas ter a mente controlada pelo Espírito produz vida e paz. Por isso o ser humano se torna inimigo de Deus quando a sua mente é controlada pela natureza humana. Sabe por quê? Porque ele não obedece à lei de Deus e, de fato, não pode obedecer a ela. Assim como Satanás é inimigo de Deus, assim também o domínio que exerce torna nossa mente inimiga de Deus. Satanás pode controlar a mente do cristão. Ananias e Safiras eram cristãos verdadeiros e faziam parte da igreja primitiva. Sofreram a mais rígida disciplina de Deus, a morte, porque, como diz Pedro, encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Satanás ataca a mente do cristão de forma implacável e impiedosa. Parece ter o poder de projetar os seus pensamentos em nossas mentes, de sorte que pensemos que os seus pensamentos são os nossos pensamentos. E foi exatamente isso que ocorreu com Ananias e Safira. Pensaram que a manobra para ficar com parte do dinheiro da sua propriedade, dizendo, no entanto, aos discípulos que estavam dando tudo ao Senhor, fosse ideia deles, mas não era. Era a mentira de Satanás, projetada em suas mentes,
e eles acreditaram nela, colocando-a em prática. Quando o idoso Simeão tomou o menino Jesus nos braços e louvou a Deus, uma das suas manifestações de louvor foi: os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 2:30. A salvação era uma pessoa que Simeão podia enxergar e segurar nos braços. O salmista manifestou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Pedro declarou: e não há salvação em nenhum outro. Mais do que condição ou estado, a salvação é uma pessoa. Jesus Cristo é a nossa salvação. Após nos convertermos, ainda permanecem áreas em que somos incapazes de nos salvar, e uma dessas áreas é a mente. Precisamos do capacete da salvação para proteger a nossa mente. Precisamos do capacete da salvação para proteger os nossos pensamentos e pontos de vista projetados por Satanás e as suas forças demoníacas. E a melhor forma de manter os pensamentos de Satanás do lado de fora é manter os pensamentos de Cristo do lado de dentro. Tão certo quanto Satanás pode encher os nossos corações, tanto mais o Senhor Jesus pode encher a nossa mente com os seus pensamentos. E ao contrário de Satanás, contudo, o Senhor Jesus não invade o lugar ao qual não é convidado. Eis porque cabe a nós convidar o Senhor Jesus Cristo a nos capacitar a pensar como Ele. É uma daquelas responsabilidades da graça que temos por dever a cada instante. É por isso que memorizamos a palavra de Deus. Isso faz parte do vestir a armadura. Não há meio mais seguro de introduzir em nós a mente de Cristo do que introduzir a sua palavra em nossa mente. Com frequência, afirmamos que Jesus Cristo é a palavra viva de Deus e que a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Quando se memoriza a palavra de Deus, de fato, está se procedendo a uma interiorização mental da mente de Cristo. E essa palavra torna-se um capacete de salvação para a mente e para o coração. Davi descobriu isso muito antes de Jesus vir à terra. Está escrito no Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Davi estava introduzido em si a mente de Cristo, antes mesmo que a pessoa de Cristo se houvesse manifestado em seu ministério terreno. E se você quer mesmo proteger a mente do controle de Satanás, deve enchê-la da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus é essencial para o combate espiritual. Aqueles cujas mentes são atormentadas pelos ataques de Satanás precisam da palavra de Deus em suas mentes. E a coisa mais eficaz que você pode fazer por alguém tão atormentado é ajudá-lo a memorizar as Escrituras Sagradas. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo afirma: nós, porém, que somos o dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, o capacete da salvação é intitulado A Esperança da Salvação. Cristo é a nossa salvação e a nossa esperança. Está vindo nos resgatar. No momento que retornar, isso será uma verdade, mas é verdade também em cada experiência na vida do cristão. Exatamente quando nos sentimos mais perdidos e abandonados, exatamente quando o inimigo parece estar alcançando a vitória, a esperança de salvação chega para nos guiar de volta ao lugar seguro.
Se o capacete da salvação estiver cobrindo a nossa mente, jamais precisaremos perder as esperanças. Sempre sabemos que Ele virá, e Ele sabe onde estamos, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos continuamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Hebreus 13, versículos 5 e 6. Deus nos concedeu o capacete da salvação e nós devemos tomá-lo. Não podemos admitir passivamente a nossa salvação, mas sem temor devemos tomar a Ele, a sua mente, sua palavra, seu poder e sua presença. O destaque não está em sermos salvos dos nossos pecados, mas sim naquilo que está à nossa disposição uma vez salvos. É uma salvação de proteção que garante a vitória sobre os ataques e pressões do reino de Satanás. Amém? É momento de oração. Amado Pai Celestial, neste momento nós tomamos pela fé o capacete da salvação. Reconhecemos que a nossa salvação é a pessoa do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Recebemos a mente de Cristo. Que os nossos pensamentos sejam os seus pensamentos. Nós te louvamos, amado Pai, porque podemos conhecer a mente de Cristo ao esconder a Tua palavra em nosso coração e na nossa mente. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus. Aleluia.